Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um texto, uma crônica, tá, que foi publicada pela Laura Erber no site do jornal literário Companhia Editora de Pernambuco. Tá? Eles têm uma página no Instagram também, e aí eu dei uma olhada lá nesse artigo, tá? E ela fala sobre a relação dos escritores com a crítica literária. Tá? O nome do artigo, o título, né, do artigo a pergunta agora tem aproximação, tá? Da Laura Erber. Vou deixar o link para vocês aqui, certo? E ela fala sobre isso, né? Sobre essa relação dos escritores com os críticos literários. E é interessante, antes de comentar, já de começar a falar, né? Perceber o quanto que isso sempre, volta e meia, aparece como um dilema, especialmente para os escritores estrito sensu, né? E aí vou também colocar para vocês aqui algumas questões ligadas ao sentido do que é ser escritor, essa ideia de literatura estrito sensu e crítica literária, o quanto que essas fronteiras estão muito hoje, né, enfim, misturadas e não dá para entender muito bem o que é uma coisa e o que é outra, e as riquezas e os problemas disso, tá? Porque tudo isso tem a ver com o que ela fala aqui. Enfim, antes vale dois recadinhos rápidos aqui. O primeiro, né, mais uma vez, o meu livro, tá, de poemas, meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, que está publicado aqui pela editora Multifoco, certo? É o meu terceiro livro de poemas com eles, meu quinto, né, com a editora, porque eu tenho outros dois, um de contos e um ensaio com eles também, e o meu nono livro no total, tá? Vou tentar publicar mais um esse ano ainda, tá? E fica aqui, o meu zap está na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato comigo aí, para poder adquirir o livro, é só falar, tá bom? E aí o segundo recado também, na verdade, é uma homenagem aqui ao Ferreira Goulart. Ontem foi aniversário, né? Enfim, infelizmente o Ferreira Goulart faleceu, mas foi o dia do aniversário dele, ele faria 93 anos ontem, tá? Inclusive esse livro aqui é um livro que está autografado por ele aqui, tá vendo? Eu conheci o Ferreira Goulart pessoalmente na Bienal de 2011, antes de passar por essa nojeira que eu tenho passado nos últimos anos. E, enfim, foi fantástico, que eu bati um papo com ele de 1 hora, assim, uma conversa sensacional, e foi num horário lá que tinha pouca gente na Bienal, né, que a Bienal de noite costuma ficar mais vazia. Tá rolando a Bienal, inclusive, agora, né? E aí, quer dizer, né, aproveitei aquele tempo lá, fiquei 1 hora conversando com ele, uma conversa sensacional que eu guardo aqui na minha lembrança com muito carinho. Então, o Ferreira Goulart ontem, dia 10 de setembro, faria 93 anos. A gente lembra aqui dessa grande figura da literatura brasileira, tá? E aí, pessoal, vamos então ao texto da Laura Erber, tá? A pergunta agora tem aproximação, né? É o título da crônica. Pode se chamar de crônica, é uma crônica bem leve, tipo o texto de blog mesmo, tá? Enfim, então ela começa falando de frases que ficam muito repetidas em certas épocas, né? Por exemplo, ela cita "tem Pix", né? Que começou a ficar muito, né? Enfim, é muito constante a gente escutar isso desde que o Pix foi criado e virou aí uma alternativa bacana para todo mundo, tá? Eu lembro também daquela expressão "tipo assim", né? Que já tem bastante tempo que ficou, né? Virou uma coisa que hoje em dia todo mundo fala, né? Praticamente. Eu fiz inclusive um texto sobre isso, pensando isso aí filosoficamente, porque no início isso ganhou ali uma conotação muito ruim na cabeça dos professores de literatura, dos escritores e tal, né? Porque volta e meia tem esse pêndulo aí, né? A linguagem popular, ela às vezes ganha destaque, daqui a pouco ela perde, a coisa fica mais gramatical, as pessoas, os escritores se incomodam mais com a linguagem popular, depois ela volta, e esse movimento é constante, tá? Talvez porque a linguagem popular também tem ficado cada vez mais carregada, né, de certas tendências chulas. A gente escuta as letras de funk hoje, né, todas elas são assim, né, a relação sexual ali mesmo narrada na música. Há uns 10, 15 anos atrás você não escutava isso, né? Você escutava no máximo ali uma referência indireta. Então, quer dizer, talvez isso chegue, né, na cabeça de certos escritores que estão ali um pouco mais
de repente conectados com um certo moralismo da gramática e tal, ou mesmo dos costumes, né? E se incomodem com isso e olhem para essas questões, para essas expressões com, né, um certo preconceito, ou enfim, com uma certa recusa mesmo, tá? E aí ela diz que no momento atual, pós-pandemia, né, a moda agora passou a ser, tem aproximação, né? Parece que as pessoas estão falando isso agora, eu ainda não vi, mas ela diz isso, né? E aí ela então conta um caso de um bar que ela estava com um amigo, e aí chega, né, enfim, lá uma pessoa diz tem aproximação e tal, rola uma piada, eu vou deixar o link para vocês aqui, e aí logo depois ela chega na questão que realmente interessa aqui do artigo, tá? E aí ela diz o seguinte, ó, tem sim, tem aproximação, algumas mais difíceis que outras, por exemplo, a questão da crítica literária. Como se aproximar disso, né? E aí ela continua. Vamos lá que eu vou explicar aqui algumas questões que são importantes, que eu acho interessante de ponderar, para poder desmistificar certas coisas que aparecem no texto dela também, tá? Aí ela diz, ela então, né, quer dizer, né, ela então comenta sobre um texto que estava lendo num avião, vindo de Salvador para o Rio de Janeiro, de um cara chamado Roberto Calasso, sobre a resenha. Inclusive eu tenho um livro de resenhas pronto aqui, que são resenhas crítico-poéticas, que eu quero tentar publicar aí também, né, quando eu conseguir me livrar dessa situação absurda e nojenta que eu consigo vivendo aqui, tá? E aí, enfim, ela fala desse sujeito, que é desse autor, né, melhor dizendo, que é o Roberto Calasso, que é um escritor que ele faz um texto sobre a resenha dentro de um livro, tá? Chamado Como Organizar uma Biblioteca. E aí, enfim, ele é escritor e editor, e aí ela descreve da seguinte forma, ó, o texto Nascimento da Resenha, que é um texto do Roberto Calasso, que ela leu, né, mostra com uma tranquilidade elegante que esse talvez gênero literário, que seria a resenha, né, devotado a percorrer a literatura e ao qual talvez pudéssemos apelidar de inimigo rumor amigo, né, amigo, já nasceu despertando o incorrigível desejo de correção, né? Quer dizer, ela entende que o trabalho da resenha, o trabalho da crítica literária, do texto de crítica literária, que normalmente aparece como crônica, né, nos jornais literários ou na grande mídia, né? Eu li, assim, passei anos e anos da minha vida lendo as crônicas do José Castelo todo sábado no Prosa e Verso. Eu tinha inclusive elas até empilhadas, infelizmente perdi por conta de cupim, né, na outra casa que eu morei, mas o fato é que eu tinha, né, eu lia toda semana o texto dele, é um escritor fantástico. E aí já entra um comentário aqui, né? Porque quando você lê um crítico literário bom, né, um escritor, né, o sujeito é crítico literário e escritor ao mesmo tempo, né? Porque, repito, essas fronteiras hoje estão radicalmente mescladas, né? E nós vamos entender um pouquinho por que hoje aqui, vou dar alguns exemplos. Mas enfim, quando você lê um escritor que é um crítico literário, que é também escritor, o texto fica assim, sempre brilhante, sempre genial, sempre uma mescla entre filosofia e literatura estrito sensu, né? Então você vê ali um texto que muitas vezes é uma mescla entre crônica, filosofia e poesia, né? Tem metáforas interessantes, associações inusitadas, né? Comparações, cotejos entre obras que muitas vezes são ali, né, que você não imaginava que pudessem ter alguma conexão e tem, né? Então, quer dizer, o José Castelo é uma dessas pessoas que escreve de maneira brilhante ali a resenha literária, né, de forma, a crítica literária de forma poética, né, e filosófica ao mesmo tempo, tá? Então, quer dizer, e aí entra essa questão, porque essa ideia de que o texto de crítica literária seria, né, um texto de correção, né, me parece que tem algo de equivocado aí, né? E aí isso tem certamente um certo ranço ali dela com o texto da crítica literária, que é um ranço muito comum, tá? Por exemplo, cito aqui já 2 trabalhos que eu li recentemente, né? Um eu não li inteiro, só li a introdução, e o outro eu li inteiro, mas que apresentam esse ranço, né? O trabalho da Leila Perrone Moisés, tá?
Tá aqui, Mutações da Literatura no Século XXI. Esse eu só li a introdução, tá? E a introdução é muito boa, tem só um trecho aqui que eu acho bacana de situar nisso aqui que eu estou falando, tá? Ela diz aqui, né, na página 11, ela diz: como sempre na história literária, a crítica e o ensino da literatura estão atrasados com relação ao que na mesma época se chama de literatura, né? Eu discordo totalmente dessa visão, assim, discordo totalmente porque, né, enfim, primeiro porque as fronteiras entre os gêneros, os antigos gêneros literários, então poesia, conto, romance, crônica, ensaio, crítica, enfim, o próprio texto jornalístico, que tem variáveis ali dentro também, tudo isso está mesclado. Então, você às vezes lê um texto que ganha um rótulo de crônica, porque está escrito num jornal, porque está ali, né, numa seção de crônicas, mas ele é radicalmente mais conectado com a estética do conto, ou mesmo da poesia, né? Ou uma mescla desses dois, com alguma coisa de crônica, enfim, de comentário sobre uma outra obra. E aí vale mais uma ponderação. Então, assim, como sempre na história literária, a crítica e o ensino da literatura estão atrasados com relação ao que na mesma época se chama de literatura. Eu acho que é o contrário, na verdade. Por quê? Na verdade, isso que se chama de crítica e que se conecta com a palavra literária para poder falar de crítica, né, de livros e crítica de obras, ou seja, isso que se chama de crítica, tá aqui, ó, isso nasce com Kant. Está aqui o trabalhinho do Kant, certo? Crítica da razão pura, tá? E isso vai se configurando dentro do trabalho de produção das obras literárias como um setor de comentário, né? Que você tem ali um comentário e comentários das mais variadas formas, dos mais variados, enfim, estilos, né? Das mais variadas qualidades, se pode dizer assim, ótimos textos de comentários toscos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse livro que comenta isso aí historicamente, tá? Que é esse livro aqui do Jérôme Roger, A Crítica Literária, tá? Então ele fala aqui de estruturalismo, sociologia, fenomenologia, uma série de linhas aí de pensamento da crítica literária, quer dizer, críticos de literatura que pegam a obra e analisam a obra a partir das conexões do texto com a história, com os elementos sociológicos, com elementos biográficos, com elementos estéticos, filosóficos, etc. Tá? Então você tem isso, isso é um tipo, né, de crítica. Tá? Agora, isso que se chama de crítica, que é esse comportamento, que é essa postura, que é esse modo de agir que o Kant desenvolveu lá, e que talvez até já existisse antes, né? Provavelmente já existia antes, certamente já existia antes. A gente tem várias referências aí na história que mostram isso, mas ele desenvolveu ali uma tese, né? Enfim, desenhou bem isso, né? E criou o conceito que passou a ser estudado, passou inclusive a influenciar a postura das pessoas que vieram depois dele, né? Então isso começou a se infiltrar em todos os campos de conhecimento, todos, né? Incluindo a literatura. E aí você tem duas manifestações muito claras disso dentro da literatura e que demonstram isso que eu estou falando. Então, exemplo, tá? Caiu aqui. Exemplo. Esse conceito de metalinguagem, certo? Está aqui o livro do Haroldo de Campos, que era um crítico literário e poeta ao mesmo tempo, né? E aí você vê que a forma como o Haroldo de Campos trabalhava os conceitos é radicalmente poética, né? E aí não só ele, né? Vários filósofos tradicionais, que são pessoas que são tidas como filósofos estrito senso, Michel Foucault, Jean Baudrillard, enfim, são autores que escrevem de forma literária, de forma poética, né? Mesclam ali filosofia com poesia, o conceito com o expressionismo, como diria o Deleuze, né, e tal. Então, enfim, essa ideia de metalinguagem é isso, né? Quer dizer, é um saber que se pensa, né, a si mesmo, tá? E aí, isso aqui não fica, né, porque isso aqui é uma perspectiva conceitual dele aqui,
né? Ele ele escreveu aqui um ensaio para falar disso. Aqui dentro também tem vários textos sobre escritores, né? Clarice, Oswald de Andrade, enfim, várias, Leminski, tá? E ele fala sobre, enfim, ele está falando também sobre essa questão da metalinguagem, está aplicando isso, né? E aí também, junto com esse livro do Haroldo de Campos, tem também esse aqui, né, que fala sobre isso também, que eu já falei dele, o livro da metaficção, tá, do Gustavo Bernardo, tá? Então ele também fala sobre esse conceito de metaficção, que é basicamente a mesma coisa, tá? Agora, aqui ele está falando, na verdade, de obras específicas que discutem o fazer literário por dentro, né? E essa é uma manifestação da crítica do Kant já infiltrada na produção das obras que são consideradas literatura por quem ainda não entendeu essa mescla de maneira mais ampla, né? Exemplos não faltam aqui, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui um exemplo que é bem evidente, né? Vamos começar com os bem evidentes para poder chegar nos menos evidentes. Esse aqui é um livro evidentemente metaficcional, né? Procura do Romance, do Julian Fuchs, que é um escritor brasileiro. Então ele está discutindo aqui, ele está desenvolvendo a partir de uma estética romanesca, uma estética do romance, uma reflexão sobre o que é o romance, né? E as conexões do romance com a vida, enfim, né? Então isso aqui é metalinguagem, metaficcional, tá? E o quê? É uma crítica do romance dentro de um romance, certo? Então é meio estranho nessa visão de que a crítica não, né, e escritores e críticos não se aproximam. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Eu sempre achei engraçado isso, porque eu sempre achei assim, porque tem muita gente que não, olha só, eu sou leitor de romance, eu sou de literatura estrito sensu, né? E as pessoas nem falam estrito sensu, né? Eu já peguei essa mania de falar isso, ou enfim, né? Já construí essa alternativa aqui para poder mostrar que eu estou falando, quando eu falo do estrito sensu, eu estou falando desses gêneros antigos, né? Que é esse sentido do romantismo, que ainda se sustenta na cabeça da maioria. Você vê, por exemplo, né, eu tenho a experiência de ter participado de umas comunidades de literatura no Facebook. Essa gentinha nojenta, né, tá hackeando meu sistema há anos, então isso, né, ficou ali, infelizmente, poluído por eles. Mas o fato é que essa experiência foi muito bacana, porque conheci muita gente bacana, muita gente legal, e ao mesmo tempo dá para perceber, né, que muita gente ali pensa o seguinte: a literatura é conto, romance, poesia e só. Às vezes aceitam crônica, mas aí você fala de livro de filosofia, não, isso não é literatura, isso é outra coisa, né? Então, quer dizer, ainda não pegaram essa mescla, enfim, essa mistura radical que não é de agora, isso já existe desde o século XIX, né? Enfim, tá? Vamos lá, outros exemplos aqui que a gente pode... Deixa eu ver aqui, outros exemplos que eu posso pegar para mostrar para vocês, tá? E aí que já não são tão evidentes, mas são, né? Esse aqui, por exemplo, também é evidente. O Dublinesca, tá? Que é um romance do Henrique Villa-Matas, quer dizer, né? A história do Samuel Riba, que é um editor lá da Espanha, e ele decide encenar o funeral da literatura. E aí ele vai até Dublin, na Irlanda, porque isso tem conexão com Ulisses, do James Joyce. Inclusive, um dos capítulos do Ulisses é encenado aqui, né, de maneira paródica e tal. Enfim, o romance é muito interessante e ele está fazendo isso aqui. Ele está discutindo a história da literatura e o valor, né, enfim, desse caso ímpar, que foi o James Joyce, considerado por muitos, né, o maior romance de todos os tempos, o Ulisses do James Joyce, de uma forma romanesca, né, dentro de um romance, tá? Enfim, então está aqui o Dublinesca. Isso é crítica literária, né? E essa expressão crítica literária é muito maior do que parece, né? Porque é isso, você pode fazer crítica dentro de um romance da própria literatura, né? Da forma do texto, da história da literatura, enfim, dos elementos, né? Quando você pega, por exemplo, os 6 personagens à procura de autor, né, do Pirandello, é isso, ele está discutindo essa questão entre autor, personagem,
né, que são elementos da obra, está discutindo de maneira metaficcional dentro da própria produção literária, né? Que mais, pessoal? Então, outros exemplos aqui. Esse romance aqui do Sérgio Santana, Um Crime Delicado, que é um romance muito interessante também, que inclusive já virou filme, né? Ele fala da história ali entre um crítico de literatura, né, uma mulher que faz o papel ali da obra, né, de maneira figurada, né, e um sujeito que né, que são aqueles caras que investem, né, enfim, nos escritores e tal. E aí tem todo um triângulo ali que está discutindo no subterrâneo, né, filosoficamente, dentro de um romance, essa relação entre crítica e obra. Tá? Então é isso. Tá? Isso aqui é um romance de crítica literária. Tá? Fazer filosofia dentro de um romance, nada impede. Né? Então, a própria ideia do que é o conceito, né? O Deleuze já fez vários textos falando disso. O Deleuze não é contemporâneo, ele é um cara de 30, 40 anos atrás, falando sobre isso, que o conceito ele não é só aquela extensão, né? Enfim, radicalmente gramatical, né? Não, ele pode ser um exercício expressionista também. Ele diz isso num dos textos dele, né? Enfim, pessoal, o que mais? Vamos lá. Outros exemplos aqui. Tá? O Caim, do José Saramago. Né? O Saramago, então, quase todos os romances dele, se não todos, na verdade, todos os romances do Saramago são crítica literária. Né? Enfim, O Ano da Morte de Ricardo Reis é uma crítica literária da obra do Fernando Pessoa, a partir de uma perspectiva romanesca. O Caim é uma crítica, né, do texto lá do primeiro capítulo da Bíblia, lá do Gênesis, né, enfim, do surgimento do Caim, do Abel. Aí tem aquela coisa do Caim matou Abel, aí tem o castigo e tal, e aí ele cria um Caim, né, que eu costumo chamar de um Caim kantiano, né, que é isso, que é um Caim que questiona a figura divina ali, e dizendo, pô, né, como é que pode, você me criou cheio de defeito e tal, e fica me punindo e tal, né, enfim, e uma série de outras questões ligadas à violência e tal. Então, quer dizer, crítica literária, né, dentro de um romance. Tá? E essa movimentação ela pode vir também, por exemplo, pegando um escritor e transformando em personagem. A gente já falou disso aqui no canal em outros vídeos. Esse aqui é um ótimo exemplo dessa peça de teatro, na verdade, A Última Viagem de Borges, do Inácio de Loyola Brandão. Tá? Então você vê muito isso, e você vê também personagens aparecendo dentro de outras histórias, de outros autores, né? Enfim, o caso do Dublinesca, aqui do Henrique Villa-Matas, que o Leopold Bloom é citado várias vezes ali, né? Então, quer dizer, né? É isso, a literatura vai produzindo comentários dentro da própria produção, né? E isso fica classificado a partir de um mero reducionismo, isso. Olha, isso aqui é um romance, isso aqui é um conto, isso aqui, né, é um poema. Mas nas entrelinhas, nos entremeios, no subterrâneo da obra, você vê a manifestação de uma série de outras perspectivas ali dentro. Né? Enfim, vamos aqui, mais um exemplo aqui para a gente finalizar os exemplos e continuar comentando aqui o texto dela. Tá? Esse livro do Manuel de Barros, tá, que é O Retrato do Artista Quando Coisa, né, que o próprio título já é um comentário à obra, comentário crítico à obra do James Joyce, que é O Retrato do Artista Quando Jovem. Né? Então, quer dizer, é muito comum isso na história da literatura. Tá? Enfim, pessoal, então, e aí, continuando, vamos lá, né? Ela diz aqui, então o texto Nascimento da Resenha mostra com uma tranquilidade, isso aqui eu já li, né? Que ela fala do incorrigível desejo de correção, tá? E ela continua, durante as últimas décadas o debate sobre a crítica literária foi pautado pela ideia ou sensação ou percepção de que a literatura havia perdido privilégios no campo da cultura, deixara de ser um fator central de adensamento da cultura, perdera a força de influência para se tornar um campo que sobreviveria nas franjas das novas tecnologias e a reboque da cultura visual em suas variadas formas. Né? Essa ideia de que a cultura visual estaria matando a literatura, ela não é totalmente verdadeira. Né? É evidente que a gente vê muito isso aí, esses vídeos curtos, né, do
enfim, né, do Facebook, do Instagram e tal, eles estão realmente aí, tá na moda isso, e isso é um problema ali no sentido, né, de que as pessoas vão perdendo contato com os textos mais extensos, mas ao mesmo tempo essas formas, elas servem também para o exercício da poesia, por exemplo, né? Quem fala muito disso é a Marisa Lajolo nesse livro aqui, tá? É Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, que é um livrão dela aí, bacana pra caramba, que ela fala justamente sobre essas modificações da literatura no mundo contemporâneo, tá? E é isso, né? A internet permite que você escreva um poema e misture o poema com um emoji, misture com uma imagem, misture com um quadro da história da arte, faça ali, de repente, até um vídeo, né? E aí isso aparece... O YouTube tá cheio disso, né? Vídeos com poemas que vão subindo, vão pro lado e tal. Então, quer dizer, é isso que se chama de hipertexto, né? Enfim, né? De intertexto, né? Uma série de conceitos aí para poder discutir isso, tá? Então, enfim, e essas ferramentas, elas podem servir tanto para uma produção de baixo nível, que é uma produção ali, né? Enfim, meramente uma brincadeira de alguém que está ali só se divertindo, mas pode servir também para fazer trabalho crítico, né? Sofisticado, bacana, inteligente, né? Nada impede. Então, essa questão, até perguntar se tem aproximação, é uma coisa meio ingênua, né? Enfim, aí ela finaliza. O lance é que o jogo parece estar virando. A literatura, ou talvez, melhor dizendo, os livros, voltaram a ser objetos do desejo cultural. Ler se tornou uma espécie de expressão de cidadania. As livrarias de rua e clubes de leitura vêm aproveitando esse novo entusiasmo, se assim podemos chamá-lo, né? Os livros têm vendido mais mesmo, né? Tem várias notícias aí dos livros, né? Enfim, os livros estão vendendo bastante. Agora, tem que ver a qualidade da produção e, enfim, o que chega na cabeça ali, no gosto do povão. Porque, né, quando eu digo povão, né, da multidão, da galera que muitas vezes não tem acesso a uma produção mais interessante, mais inteligente, né, de um ponto de vista crítico, né? Isso, na verdade, quase sempre foi assim, né? Na maioria das vezes, o que realmente ganha ali, enfim, um espaço maior são os best-sellers, são os livros mais palatáveis, né? Aqueles livros mais fáceis de ler, que não tem tanta dificuldade, e as obras mais complexas, elas ficam um pouco mais restritas, até pela sua própria dificuldade, né? Porém, a escola, né, o saber ali acadêmico e o saber escolar cumprem um papel bacana de tentar fazer com que isso chegue a pessoas que muito provavelmente não chegariam ali se não fosse a escola, se não fosse a universidade, né? Então a literatura também deve muito à escola, à universidade nesse sentido, de divulgação das obras mais críticas, mais complexas e tudo mais, tá, pessoal? Então, e aí para finalizar ela diz, né, pode não durar, porém o fato é que a literatura vem reconquistando espaço no campo cultural, mas não a crítica. Esta continua a produzir apenas desejos de correção. Ela repete esse mito aqui, né? E aí ela fala que a crítica recebe muito mais insultos que elogios, né? O que muitas vezes chamamos de crítica não passa muitas vezes de resenhas descritivas escritas por pessoas cuja embocadura se parece mais do que deveria, né, aos produtos da inteligência artificial, né? Na verdade, o que se chama de crítica, muitas vezes realmente são só descrições, comentários, né, enfim, simplórios. Mas isso serve para o romance também, serve para o conto. Muitas vezes o que se chama de romance, assim, né, não faz nenhum jus ao nome, né? Se a gente entende romance como algo que já teve aí, enfim, né? Compara com um Saramago da vida, compara com um Joyce da vida, você olha para certos romances, isso não merece nem ser chamado de romance. É um amontoado de um montão, né, de palavras, como diz o bosta do Bolsonaro, né? E o mesmo serve para conto, enfim, para poesia e tudo mais. Então, essa divisão aí, né, para finalizar aqui, o Todorov escreveu esse livro aqui há alguns anos, A Literatura em Perigo, né? E um dos perigos para ele era justamente essa substituição do contato com a obra em si pelo contato com a crítica, né? É importante você ler tudo que você puder, né? Romances, contos, poemas, mas entender que essa distinção não faz mais sentido. Ela é uma distinção meio, né? Ela só serve ali como um a priori, né? Mas o bacana é você entrar em contato com essas obras de maneira mais ampla, entendendo essa multiplicidade
de alternativas e possibilidades, porque isso vai enriquecer a sua leitura e vai fazer você uma pessoa mais crítica, no melhor sentido do termo. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto, fui.